Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós pedimos ao Espírito Santo que possa nos ungir nesta noite, que nós possamos, que eu, a Ana, que hoje estamos aqui para auxiliar na obra de Deus, possamos ser conduzidos por esse Espírito e que você, meu irmão, minha irmã, receba do céu toda a unção necessária, que Ele venha sobre a sua mente, sobre o seu coração, e que abra o seu coração, a sua mente, para que a palavra do Senhor, para que os ensinamentos que aqui hoje foram tratados caiam no seu coração e produzam frutos. Amém? Que bom, meu irmão, minha irmã, que estamos juntos aqui, vontade de estarmos juntos presencialmente, mas felizmente ainda não podemos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, hoje nos proporcionou esse momento para estarmos juntos e retomarmos as nossas formações. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso, E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui, a sua disponibilidade. Todos nós temos as nossas atividades para fazer, muitos com filhos pequenos, mas estamos aqui, porque nós sentimos o chamado de Deus em nós e nós respondemos a esse chamado. Então, sem mais delongas, porque o nosso tempo é bem breve, eu vou fazer a primeira parte dessa formação. Nós vamos dividir assim. Tem um bom tempo que a gente se encontrou, e nós tratamos da identidade da renovação carismática, identidade da RCC, nos nossos encontros, A Terezinha, boa parte dessa apostila de identidade foi tratada pela a Terezinha, E tem muito tempo que a gente tratou desse assunto. E então, essa primeira parte da formação, nós vamos fazer uma revisão então sobre a identidade da renovação carismática, que isso é importantíssimo, Então, identidade, quando a gente fala de identidade, nós falamos de características, Se a gente fala de identidade física de uma pessoa, a gente vai descrevê-la a partir das suas características físicas, Se é mais alto, se é baixo, se é gordo, e por aí vai. Cor do olho. No que tange a renovação carismática, então, a renovação carismática ela possui características que são próprias dela e que a diferencia dos demais movimentos, dos demais pastorais. Isso é importante que a gente compreenda, Então, nós não vamos hoje aqui, só abrindo parênteses, eu não vou tratar, eu não vou aprofundar nesse assunto, nós vamos fazer apenas uma revisão dessa questão da identidade. Já foi falado esse tema. Então, identidade é aquele conjunto de características que nos identifica, que é aquilo que nos diferencia também dos demais movimentos, dos demais pastorais. Então, a renovação carismática não pode ser confundida com outros movimentos. Nós temos características que nos diferenciam dos outros movimentos. Então, se nós somos servos da renovação carismática católica, nós devemos nos aprofundar em conhecer esse nosso chamado. Nós temos um chamado, você acredita nisso, irmão, irmã? Tem certeza que sim. Tanto é que você está aqui, você atendeu esse chamado. Que bom, Então, nós temos que aprofundar no conhecimento desse chamado. E aprofundar no conhecimento do chamado é aprofundar no conhecimento da renovação carismática. Então, a renovação carismática, ela tem várias características. Agora, existem 3 características que são próprias e peculiares da renovação carismática que a diferenciam dos demais movimentos, que são o batismo do Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência fraterna. Essas 3 características são fundamentais dentro da renovação carismática. Isso vai nos diferenciar dos demais movimentos. Então, Deus, na sua infinita bondade, Ele chama as pessoas, os leigos, para servi-lo numa determinada realidade. Deus nos chamou para essa realidade, renovação carismática católica. Eu confesso, sou feliz, muito feliz por servir dentro da renovação carismática católica. Me sinto acolhido dentro desse movimento. Espero que você também se sinta assim.
Então nós não podemos nos afastar daquilo que é essencial de nós, porque se nós afastamos daquilo que é essência, nós perdemos a nossa característica enquanto movimento da renovação carismática e nós não vamos produzir os frutos que o Senhor planejou para nós, deseja que nós produzamos, né? Na apostila da renovação carismática, a apostila sobre identidade, tem uma frase que fala: olha, o movimento será tão mais útil e tão mais fértil quanto mais próximo estiver do seu chamado. Então, se nós nos afastamos do nosso chamado, nós não seremos tão úteis, nós não produziremos os frutos que a gente poderia produzir. Começando então pelo batismo do Espírito Santo. Só lembrando, essas 3 características são o DNA da renovação carismática. Você pode esquecer o resto das coisas que forem faladas, mas isso você não esqueça, né? Batismo do Espírito Santo, prática dos carismas, vivência fraterna. Então, o batismo no Espírito Santo, né, é a característica fundamental, é a essência da renovação carismática católica. Todos nós já ouvimos falar em batismo do Espírito Santo, né, e ouviremos falar, porque a essência da renovação carismática é o batismo no Espírito Santo, né? E o objetivo do batismo no Espírito Santo é nos levar a uma vida no Espírito, uma vida conforme o Espírito, conforme a vontade de Deus, né? A partir do momento que se tem experiência do batismo no Espírito Santo, você muda a sua vida, né? Você passa a não mais fazer a sua vontade exclusivamente, mas a ouvir a Deus, a ter intimidade com Deus, né? E deixar-se conduzir por essa vontade. Então você age guiado não mais apenas pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Então nós precisamos estar plenos do Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo é para isso, é para que nós estejamos plenos do Espírito Santo. Aí eu não digo cheios do Espírito, mas pleno. Pleno é muito mais do que cheio, né? Cheio transborda e para. Pleno vem da palavra grega pleró, né? Que a gente pode representar com a figura de um copo, né? Cheio com a torneira aberta em cima dele. Nós temos que ser assim com relação ao Espírito Santo. Essa torneira tem que estar sempre aberta para que a gente possa estar sempre transbordando e transmitindo essa graça para outras pessoas. E esse é o nosso objetivo, ser canal, instrumento para Deus perpetuar o dom de Pentecoste na vida dos nossos irmãos. Se você ainda não sabe qual que é o seu chamado na renovação carismática, eu te digo, ou você sabe, eu te relembro, o nosso objetivo, a nossa missão dentro da renovação carismática católica é atualizar o dom de Pentecoste em nós e para a sua igreja, ou seja, levar Pentecostes para os irmãos, levar Pentecostes para a nossa família, para os nossos irmãos. Esse é o nosso chamado. Então nós temos que estar sempre plenos, transbordando do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para tudo, né, gente? Beata Helena Guerra, né, dizia que o Espírito Santo é a tua vida e tu não podes fazer nada de bom sem ele, né? Então a gente vê no Atos dos Apóstolos, quer dizer, antes do Atos dos Apóstolos, do Evangelho, Jesus dizendo aos discípulos, né, que o Espírito Santo viria sobre eles e os ensinaria todas as coisas. Então o Espírito é quem nos ensina todas as coisas. E nós não fazemos nada de bom sem esse Espírito Santo. São Tomás de Aquino, ele dizia que o Espírito Santo é para a nossa alma aquilo que nossa alma é para o nosso corpo. Ou seja, nós não vivemos, não se consegue separar uma coisa da outra. Uma não vive sem a outra. E para que nós possamos cultivar essa vida no Espírito, né, viver conforme a vontade de Deus, nós precisamos de ter uma vida de oração, precisamos ter as práticas espirituais de jejum, adoração ao Santíssimo, a vivência sacramental, leitura orante da palavra, a assiduidade na igreja, no grupo de oração. E tudo isso, gente, não precisa de que ninguém fale conosco. O Espírito Santo já nos convence. Eu falo por mim, porque a partir do momento que eu tive a experiência do Espírito Santo, a missa para mim passou a ter um outro sentido, um outro significado. Os sacramentos passaram a ter para mim um outro significado, né? A gente começa a ter mais amor pela igreja, amor pelo sacerdote. Então, isso são frutos do Espírito Santo, desse batismo no Espírito Santo. Então, um grupo de oração não pode deixar de ter batismo no Espírito Santo, porque se deixa de ter batismo no Espírito Santo, o que acontece? Né? Nós não estamos cumprindo o nosso chamado. Então, Deus nos chama, nós temos que atender esse chamado de Deus. Então, que o Espírito Santo nos conceda essa graça, sermos sempre encharcados, né, pela sua graça, né? Vinde sobre nós, Espírito Santo, né? Que venha sempre em nosso auxílio, fazer com que nosso coração esteja sempre pleno e transbordante dessa graça. Amém, irmãos?
Então, essa foi a primeira característica, o batismo do Espírito Santo. Então, a renovação carismática, ela precisa ser o rosto de Pentecostes na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos. Então, o batismo do Espírito Santo, só mais um detalhe, não é um novo sacramento, tá? Não é um novo sacramento, nós já temos o sacramento do batismo. Então, ele é apenas um reavivar da chama do Espírito Santo que já está em nós, ok? Então, outro ponto, outra característica fundamental da renovação carismática, que a identifica e a difere dos demais movimentos, é a prática dos carismas, né? Nos grupos de oração precisa acontecer manifestação dos carismas. O Senhor quer falar conosco, irmãos. E nós temos que ser dóceis. Há uma característica do movimento da renovação carismática, ser dócil ao Espírito Santo, ouvir aquilo que o Espírito Santo diz para nós, né? Escutar, né? E isso é uma realidade tão necessária no nosso tempo, a vivência dos carismas. Nós vivemos um tempo de uma evangelização difícil de acontecer. As pessoas, nós vivemos uma sociedade anticristã, né? Nós vemos aí hoje noticiário notícias de pessoas na França sendo mortas por professarem a fé católica dentro da igreja. Então a gente vê na China pessoas que têm que celebrar missas em locais ocultos. Então os carismas são extremamente necessários para que ocorra uma evangelização eficaz. E aí eu lembro aqui uma frase do padre Jonas Abib que ele diz o seguinte: a RCC precisa ser uma fábrica de milagres. Já pararam de pensar nisso? Nosso grupo de oração precisa ser uma fábrica de milagres, milagres de conversão, milagres de libertação, né? Milagres de curas também, por que não? Físicas, espirituais sobretudo, né? Então nós precisamos ser essa fábrica de milagres. E os grupos de oração precisam se abrir cada vez mais e mais aos carismas, meus irmãos e minhas irmãs. Se os carismas não estiverem acontecendo dentro dos nossos grupos de oração, alguma coisa está errada. Então é preciso repensar a nossa caminhada. Alguma coisa está errada, o batismo do Espírito Santo não está acontecendo de forma eficaz. Porque pelos frutos se conhece a árvore, diz a palavra do Senhor. E se os frutos não estão acontecendo, é porque a árvore não está sendo canal da graça. O grupo de oração não está sendo canal da graça. Eu não estou sendo canal da graça. Tá? Então é preciso que os nossos grupos de oração sejam fábricas de milagres, produzam frutos de santidade, de conversão para o Senhor. E aí vocês veem a importância do papel dos grupos de oração, a importância da renovação carismática católica. Se você tinha alguma dúvida de participar desse movimento, e você às vezes questionava, será que renovação carismática realmente é algo da Igreja Católica? Será que isso realmente produz algum fruto, alguma eficácia? Né? Tá aí para não mentir. E a outra característica fundamental da renovação carismática católica é a vivência fraterna. Então, aquele que foi batizado no Espírito Santo, ele ama o seu irmão, ele quer o bem do seu irmão. E nós passamos a viver como uma família cristã. Nos Atos dos Apóstolos, né, tem uma passagem que diz, né, olha como eles se amam, né? Então a maior consequência de Pentecostes, se nós pegarmos lá em Atos dos Apóstolos, não foi propriamente curas, não foi propriamente conversão, mas foi o amor que brotou entre os discípulos. E esse amor que havia entre os discípulos, né, ele tem que acontecer entre nós. Nós precisamos ser uma família cristã que ama o seu irmão, né, que ampara o seu irmão, que se preocupa com o seu irmão, que o ama de verdade. Então isso precisa de acontecer, e se não está acontecendo, é hora de nós repensarmos, né? Isso entra dentro da identidade. Então as pessoas precisam de olhar para nós e dizer o mesmo, né? Olha como eles se amam, né? Num tempo, gente, hoje nós vivemos um tempo assim tão marcado pelo egoísmo, né? Pela individualidade, individualismo. Como nós precisamos de encontrar locais que sejam locais de refúgio, locais onde nós nos sentimos acolhidos. Então, nós precisamos ser isso. Então, a palavra de João, no capítulo 3, versículo 35, diz:
Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, não adianta, né? As pessoas não vão nos conhecer, nos reconhecer como discípulos simplesmente pelo fato de nós colocarmos uma cruz do peito ou colocarmos a camisa do nosso grupo de oração, né? Mas pelo amor que nós temos uns para com os outros. Então, meu irmão, minha irmã, pedimos ao Espírito Santo, né, que Ele nos conceda essa graça de sermos a cada dia batizados pelo Espírito Santo, possamos transbordar do Espírito Santo, que os carismas possam fluir abundantemente em nós, nos nossos grupos, e que o amor possa ser a nossa marca característica. Então, essas são as características que, em síntese, nos diferenciam dos demais movimentos, né? Então, nós não somos melhores nem piores por termos essas características. É o nosso chamado. E não tenha vergonha, não tenha medo de assumir o seu chamado. Creia nisso, você está fazendo um bem. Você está cooperando com a missão salvífica de Jesus Cristo ao assumir a sua missão, ao assumir o seu chamado. As pessoas, às vezes, têm preconceito com a renovação carismática porque ela, enquanto movimento, ela é recente, é nova, né? Há pouco tempo nós celebramos, né, os 50 anos da renovação carismática católica, né? Então as pessoas têm medo do novo, mas a palavra de Deus também diz, né, que Ele iria renovar, eis que eu renovo todas as coisas. Jesus renova todas as coisas. Então aquilo que é novo nos dá medo, às vezes nós sentimos insegurança, mas fique tranquilo, irmão e irmã, né? Nós temos várias palavras dos papas já passados, referindo-se à renovação carismática com carinho, né, e com acolhida. Ela encontra fundamentos teológicos, encontra fundamentos históricos. O nosso fundamento histórico é o Pentecostes, lá de Atos dos Apóstolos. Então, não tenha medo. Nós estamos bem apoiados, bem fundamentados. Existe já hoje muita coisa produzida da renovação carismática, existe um processo de formação da renovação carismática, um movimento lindo, gente. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente se apaixona cada vez mais e mais. Então, só para a gente entender o contexto da renovação carismática, que eu vou ser rapidinho, 2 minutinhos, só para falar aqui, e a Ana já entrar com outro tema, só para a gente entender como que aconteceu, como que surgiu a renovação carismática católica. Então, já no final do século XIX, a Beata Helena Guerra teve várias inspirações por graça de Deus e ela escreve, salvo engano, 13 cartas ao Papa Leão XIII, pedindo ao Papa Leão XIII que que houvesse mais pregações do Espírito Santo dentro da Igreja Católica, em síntese, né? Então, essas cartas são direcionadas ao Papa Leão XIII, né? E que acolhe essas moções da Beata Helena Guerra. E o século XX, então, o Papa Leão XIII consagra ao Espírito Santo. Ele faz aquela célebre oração, né, do Veni Creator Spiritus, né, Vinde Espírito Criador, e canta esse hino, consagrando o século XX ao Espírito Santo. E aí, João 23, antes da abertura do Concílio Vaticano II, né, faz uma oração que ficou célebre, né, e aqui eu repito, né, ele diz assim: renova, Senhor, os teus milagres esse dia como em um novo Pentecostes. E eis que essa promessa, eis que esse pedido se cumpriu. Em 1965 acontecem as primeiras efusões do Espírito Santo nos cursilhos da cristandade. Então daí surgiram as primeiras lideranças da renovação carismática católica. E no ano de 1967, em 18 de fevereiro de 1967, acontece um retiro de estudantes e professores na Universidade do Duquesne, nos Estados Unidos, e aí acontece um grande derramamento do Espírito Santo, e desse encontro a renovação carismática, então, ela se difunde por todos os continentes, e assim, o crescimento dela foi algo assim extraordinário, como tudo que vem do Espírito Santo é extraordinário. Então, no Brasil, a renovação carismática católica chega em 1969, né? E em 1974 já acontece o primeiro congresso da renovação carismática, né? Então, a renovação carismática é essa graça de Deus, essa graça do Espírito Santo, né, que produz tantos frutos em nós, de conversão, de ardor missionário, de vivência sacramental. Como é bom pertencer a este movimento. Como mudou a minha vida, e eu acredito que tenha mudado a sua vida também. E como esse movimento poderá mudar a vida de tantos irmãos a partir do seu sim. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de abraçar o seu chamado.
Não tenha vergonha de ser Renovação Carismática Católica. Não tenha medo. Vá em frente. É o Senhor que te chama. É o Senhor que nos chama a ser rosto de Pentecostes para o mundo. Que o Espírito Santo venha sobre nós a cada dia. Que Ele possa nos preencher e nos guiar nessa nossa estrada. Então, finalizando, retomo com vocês aqui, só para a gente não esquecer, hein? A identidade da Renovação Carismática Católica, as 3 características fundamentais. Batismo no Espírito Santo não é um novo batismo, é simplesmente uma nova vivência do Espírito Santo, é deixar que o Espírito Santo age em nós, é reavivar a chama do Espírito Santo que existe em nós. Prática dos carismas, que são sinais extraordinários da ação do Espírito Santo, né? Por exemplo, um carisma, vou dar como exemplo, discernimento dos espíritos, tão fundamental nos tempos atuais, discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do demônio, aquilo que é humano, aquilo que é de Deus, entende? Exemplo. E, por fim, a vivência fraterna. Então, se o grupo de oração falta alguma coisa dessa, ele se afasta, então, da identidade da renovação carismática, e aí é a hora de retomar, de recomeçar, para que ele volte novamente ao seu nascedouro, que ele volte novamente àquilo que é o chamado de Deus. Amém? Espero que essa pequena introdução, essa pequena apresentação tenha sido útil para você, para relembrar aquilo que nós já falamos. E Deus abençoe você nessa noite. Agradeço o seu sim, a sua participação. Peço a vocês que coloquem o nome de vocês no chat aí, tá? Porque fica mais fácil para a gente ter o controle de quem participou ou não. Deus abençoe sua vida, fique com Deus. E agora a Ana vai assumir aqui, tá? A formação sobre o grupo de oração.